pessoal. Ó, iniciou agora. Como faz para divulgar? Vou jogar aqui para o público, que aí vocês podem compartilhar como sala de vídeo. Alguém já comentou. O Hélio. Fala, gente, boa noite. Eu tenho 5 aí online. Ah, rapaz. Ô, Jesus. Vocês conseguiram? Estou fazendo aqui. Compartilhei, vamos ver se entrou. O povo que está entrando, boa noite. Vamos dar um tempinho só para o Face fazer aquela chamada, né? Pronto, está online. Tá valendo aqui. Tá valendo, Raiz? Tá online aqui, né? Já botei como sala de vídeo. Pronto, maravilha. Maravilha. Estamos na área. Aí tá rolando os comentários já. Boa noite, Luiz, o Wellington, Pastor Leco, lá de Comendador Soares. Gente boa toda a vida. Corsino? Maravilha. Estou voltando aqui. Aí tá rolando os comentários. Tentando organizar aqui. Vamos comentar o vídeo, né? Tá rolando os comentários já. Boa noite, Luiz, o Wellington, Pastor Leco. Fala, Nandão. Para, não, beleza? Cara. Vamos começar? Já tem 21 aí já online. Para, Nandão. Para, não, beleza? Cara. Vamos começar? Já tem 21 aí já online. Maravilha. Vamos começar? E aí, gente, boa noite, beleza? Tranquilinho? Vocês já conhecem já, que a maioria está aqui, tudo aqui no meu perfil, né, por causa da questão do sistema. Tamo junto, Landão. Agradecer já a vocês que estão aí entrando aí no online aí. Léo, boa noite, Léo. Jéssica, boa noite. Estamos aí para bater um papo hoje aí com 2 amigos aí que são os caras fantásticos aí. William Corsino, Raiz André. William Corsino, então, é meu amigo de adolescência quase já. Desde quando você tinha cabelo. Isso daí já é muito tempo já. E o Raiz André é um parceirão que eu conheci por volta do ano de 2016, 2015, nessa faixa aí. Quando a gente começou a trabalhar junto lá na época, a questão da Kairos. E também hoje vai bater um papo aí legal aí sobre a questão desse tempo presente, ainda mais depois do dia de hoje. Essa guerra toda que aconteceu aí de debate de Moro com o presidente Bolsonaro. Vamos hoje bater um papo aí acerca de as atitudes de alguns cristãos, alguns líderes cristãos, que têm, de uma certa forma, vamos dizer assim, negado a realidade. Né? E isso está impactando muitas vidas, muitas pessoas. Nós vamos trocar essa ideia hoje aí, deixar aí o Corsino e o Raiz aí se apresentarem, ficar à vontade aí. Então, gente, boa noite. Boa noite. Vai lá, Raiz. Você está na Bahia, você está mais longe. Gente, esqueci de falar isso. Raiz é um missionário, um pastor missionário da Metodista que está na Bahia. O Corsino é um pastor também missionário que está em São Paulo. Fala aí, Raiz. Então, gente, boa noite, paz e bem a todos e todas. Motivo de alegria, né? Estarmos juntos aí, embora territórios tão diferentes, mas a partir da mediação da tecnologia, ficamos mais juntinhos e da gente poder conversar essa noite, né? A respeito de algo tão presente hoje no nosso cotidiano, no nosso tempo presente, a figura, né, emblemática desse movimento do Ananias, né? Do grande Ananias aí,
e a negação da realidade, né? Então vai ser um momento bom, potente, e quero desde já pedir para que você possa convidar as pessoas, né? Manda lá. Tá molinho, não tá no Instagram, então quem não tem Instagram pode ficar tranquilo, tá aí no Facebook, então comenta, que o objetivo é ser interativo, tá dialogando com a galera, então, por favor, convide o povo aí, vai ser bênção. Vai, Cocino. Maravilha. Prazer estar com vocês, como disse o Max, meu nome é William, pastor pentecostal, estou em missão aqui em São Paulo, e é um privilégio estar falando com vocês, para a gente tentar contribuir nessa discussão, nesse debate, até nesse discernimento a respeito do que fora proposto aí do Ananias, né? Esse profeta que, como o texto de Jeremias 28 descreve, vai trazer algum tipo de ensino, né, para a nossa realidade de hoje. Então nós vamos trazer essa discussão, esse conhecimento, quem sabe esse discernimento através da exposição das Sagradas Escrituras. Né? Vai lá, Cocino, pode iniciar aí, dando aí a explanação da palavra aí. Maravilha. Bom, então, para início, o texto proposto é Jeremias capítulo 28. Jeremias capítulo 28. Vou fazer a leitura de Jeremias 28, brevemente, tentar fazê-la mais breve possível, não vou lê-la toda, mas apenas para a gente ter todo o contexto do texto proposto. Eu vou ler na NVT, que eu acho que a compreensão fica mais fácil daqueles amigos que estão ouvindo aí. Se os amigos também tiverem alguma pergunta, rapidinho, Cocino. Se os amigos, durante o bate-papo, tiver alguma pergunta, pode lançar aí, que eu tenho que jogar aqui para a tela aqui, e no nosso bate-papo nós vamos respondendo, tá? Pode falar, Cocino. Maravilha. Deixa eu aproveitar e diminuir, que eu sempre esqueço aqui. Agora, deixa eu ver se foi. Maravilha. O nosso toque aqui do telefone. Vamos lá. Jeremias 28. Naquele mesmo ano, o 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou. Senhor, falei. Jeremias respondeu a Ananias diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor. Então, acho que já, até para ir contribuindo, aqui, enquanto eu vou lendo, trazer esse contexto. Aqui o Ananias e Jeremias, todos os dois são profetas do Senhor. Ananias não é um profeta de outro Deus. Ananias não é um profeta de outra divindade, não é um profeta que vem falando a respeito veio de outra nação. Ele é de Israel. E aqui o embate está entre 2 profetas da mesma nação que servem o mesmo Deus. Então, o contexto é esse. Vamos lá. Jeremias havia profetizado que Babilônia seria serva de Deus para oprimir ou servir de juízo para Israel durante 70 anos. E aqui Ananias vai confrontar a Jeremias com relação a essa profecia, trazendo ele outra profecia, entendendo ele que seria da parte do Senhor. Então ele faz essa primeira, porque Deus havia
falado com Jeremias para colocar um jugo sobre as suas costas, naquela cangalha como boi, e dizer que aquele jugo era sobre Israel e duraria 70 anos. E o Ananias discorda dessa profecia. Bom, Jeremias respondeu a Ananias, diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor: Amém. Que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e todos os exilados. Agora, porém, ouça as palavras que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações e grandes reinos. E sempre, esses profetas sempre advertiram a respeito de guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia coisas diferentes de guerra, calamidade e doença, ou seja, que anuncia paz, precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado pelo Senhor. Então o profeta Ananias tirou do pescoço de Jeremias o jugo e o quebrou em pedaços. E disse novamente a todo o povo: Assim diz o Senhor, assim como esse jugo foi quebrado, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de opressão de todas as nações que agora estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois disso, Jeremias saiu dali. Logo após o confronto com Ananias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: Vá e diga a Ananias: Assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar colocou um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: Coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para serem escravas, servas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Então Jeremias disse a Ananias: Ouça, Ananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita em suas mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, você morrerá. Sua vida chegará ao fim ainda esse ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Ananias morreu. Então, só para a gente dar mais uma introdução, a gente entende que estamos falando aqui a respeito, então, da nação de Israel, são profetas de Israel. Então, para ter uma compreensão um pouco maior, uma visão maior a esse respeito, tentarmos voltarmos até essa compreensão da nação de Israel. Que Deus estabeleceu a nação de Israel com o objetivo de abençoar todas as famílias da terra. Israel não é um fim em si mesmo. A escolha de Israel não quer dizer que Deus está rejeitando as outras nações. Mas, pelo contrário, de fato, é feita para o benefício dessas nações. Essa escolha de Israel é, antes de tudo, um serviço e um privilégio. Israel não é depositário das bênçãos de Deus, mas um canal para todas as famílias da terra. O profeta Amós, no seu capítulo 9, versículo 7, vai fazer lembrar Israel o seguinte: acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim do que os etíopes, por exemplo? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas não foi só Israel. Também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Ou seja, Deus está lembrando Israel que ele é Deus de todos. E não apenas havia retirado Israel do Egito, também tirou os filisteus, também tirou os sírios, ou seja, a diferença entre Israel e as outras nações é que Deus tinha uma missão para com Israel. E esse é o contexto que eu quero trazer como uma, talvez, teste-chave hermenêutica para a gente discutir todo esse assunto. Porque as bênçãos e maldições relacionadas com a nação de Israel têm a ver com a sua terra. Tem a ver com a sua terra. Porque Israel deveria ser o ambiente em que o Messias deveria nascer. Deus havia prometido, né, lá em Gênesis 3,15,
e da semente da mulher ele traria um que esmagaria a cabeça da serpente, e que é o proto-evangelho, e que abençoaria, aí já juntando com Gênesis 12, todas as famílias da terra. Então, Deus precisaria de um ambiente que essa criança iria nascer. Para isso, ele faz a nação de Israel, para ser o ambiente, o útero de Deus, para que viesse o Messias. Bom, para isso acontecer, a nação de Israel teria que ser santa. Teria que estar em santidade, sua aliança. Por isso que Deus separou Israel desde o seu nascimento, vamos dizer assim, né, em Gênesis 12. Vou tentar concentrar o máximo possível para ganharmos tempo com relação a isso. Então, as bênçãos e maldições com Israel está relacionada à sua terra, porque ela é uma nação, é uma etnia. Então, as suas bênçãos e maldições estão relacionadas com a sua terra, porque para ser uma nação ela precisava de uma terra. E o ponto básico com relação a isso é que a maldição principal para Israel era perder a sua terra. Então, quando é que ela perderia a sua terra? Quando Israel perderia a sua terra? Deuteronômio 28 vai dizer, né, que se elas não obedecessem à voz do Senhor, ou seja, se elas não cooperassem com Deus, com o propósito dele, que é abençoar todas as famílias da terra, eles seriam amaldiçoados. E a principal maldição de Deus para com Israel era perder a sua terra. Eles poderiam perder a sua terra. E Jeremias está já nesse contexto. No contexto em que, daquilo que Moisés havia avisado, lá em Deuteronômio 28, a repetição das leis, Moisés avisa o povo daquilo que poderia acontecer se caso a nação de Israel não cooperasse com Deus em sua missão de ser bênção para todas as famílias da terra. E Jeremias, texto do capítulo 28 que nós lemos, ele já está nesse meio, no meio do juízo de Deus para com Israel. E por que Deus vai lançar esse juízo para Israel? Porque Israel não deixou de ser bênção para as demais nações. A começar pelos seus reis. Os seus reis, os seus líderes, os seus profetas, que deveriam ser exemplos de santidade. E quando digo santidade, estou falando de revelar a vontade de Deus, né? O santo aparecer. A ideia de santidade é o santo aparecer, ou seja, revelar Deus como ele é, a sua vontade, da maneira que ele é. E isso é descrito pelos profetas como, por exemplo, os reis. O que os reis deveriam ser? Sentar-se no trono de Davi torna os reis responsáveis por ministrar a justiça e proteger os fracos. Porém, os reis não fazem isso. E o que acontece? Eles quebram a aliança. Eles quebram a aliança. E Jeremias está nesse contexto. Jeremias está nesse contexto de uma nação que quebra a aliança para com Deus, e ele, então, avisa essa nação que ela deveria, então, voltar para a antiga aliança e não se apegar naquilo que os profetas, falsos profetas, falavam. E o que eles falavam? O que era o falso profeta? Os falsos profetas são os que não pregam a aliança de Deus. Os profetas, na época de Jeremias, eles não conseguem aplicar a aliança na vida das pessoas porque eles próprios são ética e teologicamente inescrupulosos. Se a gente for lá no capítulo 23, vai ficar claro isso. Eles envenenam a nação. Então, Jeremias afirma que eles têm 3 defeitos básicos. Primeiro, eles não estiveram na presença de Deus e, por isso, não possuem a palavra de Deus. Eles não estão na presença, não tem essa comunhão com Deus, não estão na presença de Deus, não buscam a presença de Deus. Segundo, quando pregam, têm apenas os próprios impulsos e crenças, suas crenças para partilhar.
Eles não têm algo de Deus para compartilhar, apenas aquilo, as suas crenças. E terceiro, por serem presunçosos, o Senhor impede-os de ter acesso à revelação, que, por sua vez, significa que jamais pegaram uma mensagem verdadeira. Então a gente tem que entender e ter essa discussão a esse respeito. Jeremias, ele atacou 3 falsidades que o povo confiava: a falsa segurança devido à existência do templo, os falsos profetas e os falsos deuses. Repetindo. Então, Jeremias, ele atacou 3 falsidades que o povo confiava. O povo mantinha a sua confiança em 3 bases, que era a falsa segurança devida à existência do templo, os falsos profetas e os falsos deuses. Então, por aceitar essas falsidades, o povo relaxou seus compromissos com a aliança. Desenvolveu uma infundada confiança na proteção divina. Crer nas mentiras dos falsos profetas levou a nação a ações que não estavam baseadas numa percepção da realidade religiosa histórica, porque o profeta, ele necessita ter uma percepção correta da história. Ele tem que ter uma percepção correta daquilo que está acontecendo na história. Essa era uma das marcas do profeta. O profeta é o porta-voz, né, de Deus, aquele que ouve a voz de Deus e compartilha tudo aquilo que as reações de Deus, as ações de Deus, aquilo que propaga as opiniões, reações, as intenções e as palavras do próprio Deus. Porque o pressuposto é que o profeta só pode ser porta-voz de Deus se verdadeiramente, né, a sua mensagem vier de Deus. Caso contrário, é um falso profeta. E não é um profeta. E já trazendo o Ananias para a conversa e já terminando, Ananias, ele leva o povo a confiar nessas 3 mentiras. Baseado em Deuteronômio 13, e Deuteronômio 28 e 29, o que ele prega é rebelião. Por isso que o texto que nós lemos diz que ele pregava rebelião, porque ele falou o que Deus não falou. Ele disse que Deus falou algo, porém a sua percepção da história era completamente equivocada. Não podemos afirmar que Ananias falou aquilo que ele disse. Ele falou de um espírito maligno que veio, mas podemos dizer também que a percepção dele claramente era equivocada. Ele, ao invés de ouvir aquilo que Jeremias estava dizendo e colocar diante de Deus, ele preferiu ver as melhores coisas. Não, é só daqui a 2 anos. Porque havia um partidarismo político e ele era de um lado. E a política que ele defendia era: nós vamos estar ao lado do Egito para derrubar Babilônia. Porém, Jeremias disse que Babilônia estava a serviço de Deus. Então havia aqueles que defendiam, como Jeremias, entendendo que Deus era o agente daquilo que estava acontecendo, estava então ao lado da Babilônia. Já o Ananias tinha compreensão diferente, de que deveria, então, estar ao lado do Egito para poder se insurgir contra o Império Babilônico. E ele entendia dessa forma. Então, só para ter esse contexto aí, e a gente começar a nossa discussão. Colocando aí, mais uma vez, os 3, né, que o Jeremias atacou: a falsa segurança devido à existência do templo, os falsos profetas e os falsos deuses, né? Quando a gente olha para os dias de hoje, para esse momento que a gente está passando, principalmente aqui agora no Brasil, esse texto ele é bem vivo para os dias atuais, justamente porque nós temos visto algumas lideranças, algumas pessoas fazendo uma negação da realidade. Algumas pessoas estão dizendo que o vírus não é realmente o que o vírus é. Algumas pessoas estão falando que não é preciso fazer
esse tal isolamento, não é preciso essa quarentena. E a gente tem visto que isso está dando um impacto muito grande na vida dos que vão à igreja, dos que frequentam a igreja, e que muitos não estão falando o que de fato está acontecendo. Então, por exemplo, todos os dias chegam informações até a minha pessoa, seja por WhatsApp, seja por ligação, seja pelo Facebook, que existem pessoas que estão morrendo nos ministérios de alguns desses que estão negando essa realidade e que não é falada em momento nenhum que as pessoas estão morrendo disso. Então, isso é muito perigoso, porque acaba passando, né? Conforme o Ananias, né, profetizou, conforme o William deixou bem claro, a questão da falsa segurança. Quando ele dizia que havia paz e não havia paz, quando ele dizia que Deus estava com eles e Deus naquele momento não estava. Não querendo dizer que Deus não está conosco, nada disso. Mas é a questão de querer se basear, muitas das vezes, nas atitudes e em certas loucuras, em certas coisas que não é para o momento, não é a hora, não foi Deus que mandou. Então, nós temos visto que tem pessoas que estão morrendo dentro de determinados ministérios e que os seus líderes que apoiam, que falam para não ter isolamento, que falam para não ter a quarentena, que dizem que não tem vírus, ou que o vírus é apenas uma gripe, os líderes não estão comentando ou falando o que de fato está acontecendo. Existem pessoas que estão morrendo nos ministérios dessas pessoas, dirigentes de congregação, pessoas próximas à liderança, pessoas que pertencem à igreja, mas que está passando como se nada tivesse acontecendo. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que você acaba cometendo um crime, que é um crime contra a saúde de um povo numa coletiva, e acaba aí prejudicando aí muitas outras pessoas. Tem pessoas que estão morrendo. Não é só uma questão de a pessoa ficar doente e ficar boa. Não, elas estão morrendo. E vida é uma só, né? Fala aí, Raiz. E é interessante que a gente olha para Jeremias também. Eu quero convidar o povo para dar uma olhadinha lá em Jeremias 6, verso 14. A minha versão é King James, né? E aí eu acho para a gente também falar um pouco sobre isso. Depois dizem que a gente não é crente, que a gente não que a gente não lê a Bíblia, né? Só Jesus, né? Só Jesus. Diz assim, ó, lá, vou ler o 13. Vou ler o 13, verso 13, Jeremias 6, verso 13 e verso 14. Diz assim, ó. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes agem do mesmo modo. Todos são falsos e vivem na prática do engano. Eles tratam da ferida, enfermidade, do meu povo como não fosse grave. Shalom, paz, haverá paz. É o que costumam dizer, quando, em verdade, não há paz alguma, nem hoje, nem amanhã. É interessante, né? Por isso que Jeremias foi considerado o profeta do caos, o cara que ia só abrir a boca para poder falar das coisas pesadas que aconteceriam, e ele foi mal visto, foi desmerecido pelo povo, foi várias tentativas de desqualificação, até o surgimento potente dessa oposição qualificada que foi Ananias. E aí, quando a gente olha para o cenário de hoje, quantas lideranças continuam com as suas igrejas abertas, os templos lotados, muitos estão agora usando esse momento para poder pregar algo totalmente absurdo e apresentar ao povo uma tal de unção que diz que vai proteger o povo, como a gente sabe que isso é algo grave, que é tentar a Deus, sabe? E o pior é que a tentativa desses líderes de desqualificação da doença, e com isso nós temos hoje pastores, mulheres de pastores, filhos de pastores, familiares de pessoas que estão falecendo, pessoas nossas irmãzinhas, nossos irmãozinhos, que estão lá no banco, sentadinho lá, ouvindo a sua pregação e tal, e que estão morrendo também. E o mais perverso,
que muitos campos, né, desses grandes campos aí, que seus pastores estão morrendo, seus pastores estão sendo submetidos à doença e que não estão divulgando, não estão falando. Em nome de quê? Essa é a pergunta. Em nome de quê? E quando a gente começa a esmiuçar, a gente percebe isso que foi dito. Em nome de um falso Deus. Falso Deus. Falso Deus, né? de um discurso idolátrico, de um discurso de alinhamento direto a um movimento ideológico que ganhou dimensão política e que já ganhou uma versão teológica. Então, quando a gente fala em relação a isso, quando a gente pega o texto bíblico, né, de falar do profeta Jeremias, é dizer que ainda hoje, né, passado anos e anos e anos, hoje, nós estamos tendo o mesmo fenômeno. O povo, sabe, com aquele desespero, nós não temos uma liderança que fale o povo a verdade. Pelo contrário, todo dia a gente vê divulgação de fake news. Eu vi uma foto que me assustei de um irmão, né? Como diz como o Cassim e Cocino falaram. O Ananias, ele não era do diabo, não, ele era de Deus. Ele não era profeta de um outro Deus, ele era profeta do Deus de Israel. Mas sendo que ele foi seduzido com a lógica de ficar bem na fita, com a lógica de agradar o rei, com a lógica de paparicar o rei, né? E aí ele acabou negociando a palavra de Deus, negociando a condição dele de ser voz de Deus para o povo, para poder ficar bem. E aí, hoje eu vi uma foto que um irmão, homem de Deus, que pertence à bancada, né, à bancada evangélica, questionando uma cena de homens vestidos né, com aquela roupa especial, coveiros, ele falando, caixão tão leve, provavelmente pode estar vazia. Olha, gente, como é que uma liderança, um homem de Deus, se presta a esse papel de gerar dúvida no povo? Lamentável. É lamentável. Lamentável. Gerar dúvida no povo. Aí, quando a gente olha para esse irmão, qual é a apresentação dele? Ele agora é cão de guarda do presidente, com a possibilidade de disputar uma vaga no Executivo Municipal do município do Rio de Janeiro. Será que ele vai ter a coragem de ir contra e falar a verdade, que de fato pessoas estão morrendo, que esse vírus é um vírus que alcança todo mundo, mas os mais pobres estão morrendo, as pessoas desprovidas de recursos estão morrendo? Será que a fala dele vai ser profética, de anunciar a vontade de Deus, no sentido de cuidado para essas pessoas e de convocar os governantes ao arrependimento? Não! Faz um discurso de alinhamento e mentindo o povo. Está enganando o povo. E a palavra de Deus diz que infelizmente, esse tipo de atitude, para ficar bem com o rei, era algo que aconteceria. Então, para corroborar com a fala do André, o Pedro vai falar para a gente no seu capítulo, no segundo epístola, no capítulo 2, vou usar o mesmo, a King James também, já que você utilizou. Vamos embora. Eu sou muito desviado, né? Armin não é geleano, varão, então tá tudo certo. A minha é católica, eu sou muito desviado. Tá tranquilo. Fica tranquilo que eu tô com ela aqui também, a Bíblia de Jerusalém, irmão. Bom, assim, olha o Pedro falando pra gente aqui, ó. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias
destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentinas destruição. Então, essa negação do soberano, ou seja, a negação da verdade, o maior problema que nós vemos aqui é esse alinhamento, essa tentativa de alinhar o evangelho com uma ideologia que está totalmente em oposição à fala do Cristo. O maior problema é esse alinhamento ideológico do evangelho, tentar alinhar o evangelho com uma linha ideológica que está em oposição ao evangelho e tentando unir, fazendo-se um serviço do próprio anticristo. A minha fala anterior, trazendo esse fundo, esse pano de fundo, tentando trazer uma chave, talvez até hermenêutica a respeito de uma visão missiológica, é porque o que eu percebo é que tudo isso está acontecendo para que o evangelho caia em descrédito. Como é que, diante da negação da verdade, como é colocado aqui, como vocês bem colocaram, diante da negação da verdade, dos fatos, abrindo mão da verdade por causa de uma ideologia que está em oposição a Cristo. Então, meu Deus, utilizando-se, inclusive, do evangelho para trazer engano, para trazer divisão, para trazer dissimulação. Isso estamos vivendo dias realmente terríveis. E isso, para mim, é claro. Para mim, isso é fato. É o espírito do anticristo, é uma atuação anticristo, para que o evangelho caia em descrédito. É para que o evangelho caia em descrédito. O pior de tudo, Corsino, é que o Deus desse século cegou o entendimento deles. Isso que é o pior de tudo. O Deus desse século cegou o entendimento deles. Qual é o Deus desse século? O Deus desse século é o poder temporal. O Deus desse século é o individualismo. O Deus desse século é o egoísmo, é a mentira. Então, cegou o entendimento deles. Eles conseguem isso daí, a gente não está falando aqui de lado específico, seja de esquerda ou de direita. Quando as pessoas pegam o evangelho e tentam enquadrar o evangelho dentro de uma linha ideológica. O evangelho é maior do que qualquer linha ideológica. Tanto é que João 3, capítulo 3, versículo 13, tem um texto ali que é fundamental, que vai dizer o seguinte: só pode falar coisas do céu quem de lá veio. Então, a direita e a esquerda são posições terrenas, ideologias humanas, e o evangelho é algo que está acima de tudo aquilo que foi idealizado, projetado, como utópico ou não, pelas ideologias humanas. E aí o perigo se encontra nisso, porque as pessoas querem pegar o evangelho, alinhar alguma ideologia política, principalmente se vê que vai ganhar uma vantagem. Aí já entra no capítulo 5 de Jeremias, no último versículo, que ele vai dizer que os sacerdotes procuram ter uma vantagem em cima dessa situação, porque os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes aproveitam das falsas profecias para tentar tirar proveito. E o povo fica no meio disso tudo porque o povo é ignorante. O povo não tem o conhecimento, o povo muitas das vezes tem até sede de conhecimento, mas não tem acesso ao conhecimento. E aí o povo muitas das vezes fica na berlinda, sem saber o que fazer. E acreditando muitas das vezes no que essas lideranças que negam a realidade, negam os fatos, vivem a vida na pós-verdade, vamos dizer assim, e acaba acreditando nessas loucuras. Ou seja, um deputado federal da bancada, que se diz ser bancada evangélica, que é um pastor, que é um pregador, que a gente já cansou de ver ele pregando, pregador da linha pentecostal, quer dizer, cometer uma atrocidade dessa, pegar uma foto que ninguém nem sabe se realmente aquela foto ali
é diante do fato do coronavírus. Ele poderia ter pego aquela foto ali de um crime ou de um desastre natural, ou de um desastre químico, de um desastre atômico, qualquer outra coisa. E as pessoas naquele devido cuidado ali, sabe-se lá qual é o peso da pessoa que estava dentro daquele caixão, sabe-se lá se não era uma criança que estava dentro daquele caixão, mas por falta de caixão de criança, botaram num caixão de gente adulta. Rapaz, é ser muito mal. Isso é isso que a Bíblia fala quando diz que por se aumentar a iniquidade, isso é ser injusto, isso é espalhar injustiça, isso é ser mal, isso é ser maligno, isso é ter o coração podre, a alma podre, a vida podre, porque isso, o que reflete do lado de fora é o que já está do lado de dentro. E aí, quando começa a querer alinhar evangelho para tentar alinhar em discurso de governo, irmão, nunca vai dar certo. A história está aí para deixar bem claro que todas as vezes que houve alinhamento de religião e política e houve ali a junção, isso nunca deu certo. Atirar pela morte de Cristo. A morte de Cristo nada mais foi do que um alinhamento político religioso. Mais nada do que isso. Pode falar, André. E é interessante a gente fazer um balanço, né, da história rapidamente, que obviamente você vai estar aprofundando mais sobre isso, Max, é pensar que durante um tempo, né, os evangélicos ficam fora do cenário político, principalmente no finalzinho da ditadura, com o governo do Geisel, né, Figueiredo, aquela onda toda. Depois do processo de redemocratização, os evangélicos ficam ali, né, ali na sombra, de olho, participação ali tímida. Depois a gente tem lá as eleições, né, do Collor de Mello, que ali já começa tudo fluir. As fake news, as mentiras, então, porque se Lula... Né, eu vi dois fenômenos, né? Na época eu era moleque, estava na Baixada Fluminense, frequentava a Assembleia de Deus, e eu vi lá que se o Brizola fosse governador, que iam ensinar o ateísmo na escola, e todas as vezes o ataque que era construído ao outro era nesse viés aí ideológico, que era o comunismo. Aí a gente teve lá o Fernando Collor de Mello, que fez o mesmo movimento de que outros a gente viu também, foi nas igrejas, recebeu oração, né? O pessoal foi ao altar, usou o púlpito, falou para as pessoas, aquela situação toda. Muitos dos que estão aí começaram lá. Eduardo Cunha foi do governo Collor de Mello. É importante a gente lembrar, né? Sim. Sim. Né? Teve ali a abertura ali, a participação do Francisco Silva, um grande radialista que também estava naquele governo. E aí a gente vê, vai acontecendo a movimentação. E aí os cristãos que estavam até então da janela olhando começaram a ver como funciona a coisa e começaram a entrar. E aí a gente viu os fenômenos, né? No Rio de Janeiro a gente viu o fenômeno do Garotinho, né? Começou com uma aproximação do Marcelo Alencar, aí depois, né, vem o Garotinho, o governador evangélico, foi aquela tragédia, um monte de evangélicos começaram a ver aquele movimento, começaram a se lançar, e aí você já começou a ter os deputados federais, os deputados estaduais, e começou a construir uma máquina. Eu me lembro que eu tinha ali, era 98, 2000, eu me lembro que, na época, saiu um jornalzinho falando o governo do anticristo com... o governo do anticristo quer entrar. E aí vários tipos de mentira, de coisa, que são ligados à corrupção. Depois a gente viu, né, quem de fato estava ligado à corrupção, quem deu início ao movimento das milícias, e por aí foi. E aí a gente tem hoje, né, aí vem o governo do governo Lula. Esses mesmos que estão aí falando a beça estavam todos lá
estavam todos lá. Tem um vídeo que só você pesquisar Lula e a liberdade religiosa, uma coisa assim. Está todo mundo lá sentado. Talvez você não conheça, né, não lembre muito, porque uns estão de bigode, o cabelo está um pouco alto, né? Mas estavam todos lá. Todos estavam lá. Ô, Raiz, não, continua. E aí, a gente teve no Ministério da Pesca, né? Da Pesca, tiveram a participação evangélica, a bancada evangélica o tempo todo naquela negociação, nós estamos defendendo os bons costumes, aí teve aquele escândalo das ambulâncias, de sanguessugas e tal, que a gente viu a oração da propina, que foi um escândalo, e foi avançando. E aí a pauta moral sempre como prioridade, mas a gente não vê a disponibilidade dessa bancada evangélica, que, na verdade, representa os interesses dos grandes caciques religiosos. A gente não vê a orientação para uma ação justa para com aqueles e aquelas que necessitam. E aí a gente vê, né, agora esse último governo, né, o governo agora do presidente Bolsonaro, o fortalecimento desse grupo, a propagação das fake news de forma naturalizada e a mentira dando estrutura para cobrir a verdade. E qual o mote diferente? Claro, estou fazendo uma análise super rápida. Qual é o mote diferente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Baseado em que essa verdade? Mentiras. Mentiras. Atos não justificados, processos em andamento, acusações seríssimas e que não foram, em nenhum momento, foram questionadas pelos líderes. Sinais de arminha nos púlpitos, nas igrejas. Isso de forma absurda. E nós não questionamos isso. E o pior de tudo, cara, que essa questão de fake news, ela não é de agora. Ela, como você falou, ela é bem antiga. Então, por exemplo, os meus objetos de pesquisa, né, são os pentecostais, religião, política. Conforme você falou, no período da redemocratização, não havia um ou dois, eu até fiz umas anotações aqui, em 67, um deputado estadual foi eleito pela Assembleia de Deus de Minas Gerais. O nome do deputado era João Gomes Moreira. Isso em 67. 67. E aí depois... E com certeza ele não foi o candidato da igreja. Não, ele foi... candidato, isso. Que recebeu o apoio... Isso, ele era alguém da sociedade que se colocou à disposição para servi-la, e ele faria isso a partir da sua convicção evangélica, da sua leitura do evangelho, que é abençoar todas as famílias da terra. Isso aí antes não de a se igreja instalar... como curral eleitoral. Isso aí antes de se instalar o AI-5. Depois, na reabertura, quando acabou o AI-5 ali em 79, aí vem aqui 82, consegue colocar 12 deputados federais evangélicos. Aí está misturado, tem lá os deuteropentecostais, né, que entra aí a questão do Igreja do Brasil para Cristo, entra aí os protestantes, metodistas e essas coisas todas. E aí, em 82, só um, que é lá de Manaus, José Fernandes, da Assembleia de Deus, do Pentecostal Clássico, que consegue eleger um só, que é o José Fernandes, que ele é filho do pastor-presidente da Assembleia de Deus, mas não é crente e ele tinha um vínculo ainda com a maçonaria. E aí, qual era a discussão que eles tinham para tentar envolver a igreja nesse período? Era o anticatolicismo. Porque eles vão dizer que
depois da redemocratização, o governo está para colocar o catolicismo como uma religião oficial da nação, e aí os protestantes precisavam reagir, porque senão eles seriam obrigados a se tornarem católicos. E aí, quando chega em 86 na Constituinte, consegue colocar 14 deputados federais. Dentre eles, 13 são da Assembleia de Deus. 13 na Constituinte de 86. E um da IURD. Aí a IURD começa a aparecer. IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Beleza? E aí a pergunta é, por quê? Como é que... Vou falar do movimento pentecostal, que era bem mais distanciado dessa questão de política. Por que uma denominação que era apolítica, do nada, se torna política? Aí, o discurso primeiro, Raiz, é justamente esse, a questão da Igreja Católica. E aí, quando chega lá já em 89, estoura o quê? Uma denúncia de corrupção no governo do Sarney. Que qual é a denúncia de corrupção? Que os evangélicos fazem parte de quê? Qual é a corrupção? Concessão de rádio, concessão de TV, concessão de terreno. Por quê? Porque existia já naquela época essa bancada evangélica aí dos 13 deputados aí, dos 14 deputados federais, não dizendo que todos participavam, mas alguns deles participavam, que eles fizeram o quê? Uma negociata com o Sarney. Qual foi a negociata? A gente te apoia para você ficar mais um ano, porque a presidência era só 4 e o Sarney queria ficar 5. Então, nessa negociata, qual era o lance? A gente dá o voto para você ficar 5 anos, mas você concede para a gente as TVs, rádio, terreno e tudo mais. E a negociata foi feita e em 89 estourou essa denúncia. Só que antes disso, como é que eles iam fazer para justificar esse voto maciço dos evangélicos? Em 85, tem um irmão chamado Josué Silvestre, que a pedido da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ele lança um livro chamado Irmão Vota Irmão. Exatamente. E aí esse livro ele vem forçando os crentes a tentar votar, porque se não votar, porque se não obedecer, vai para o inferno, não dos outros ir para o inferno, falando que o diabo é pegar, enfim, fez um estardalhaço na cabeça dos crentes. Aí vem o Collor ele entra, tem o apoio justamente do povo pentecostal. Por quê? Qual era o discurso? Aí entra o anticomunismo. Aí a discurso já não era mais o anticatolicismo, era o anticomunismo. E aí, no meio dessa confusão toda, eles ainda falam justamente o seguinte: o país estava em crise financeira, estava lá a questão de inflação lá totalmente desequilibrada lá, enfim, a confusão do inferno, que o Sarney estava saindo, o Collor estava para entrar. E aí, qual o discurso que eles usam? Olha, se a gente conseguir colocar o maior número de políticos evangélicos dentro aí da Câmara, a gente vai conseguir evangelizar o mundo inteiro com dinheiro do Estado. Isso aí. Olha o absurdo. Olha o absurdo, porque o povo não tinha dinheiro, a igreja não tinha dinheiro, só que eles falaram que eles iam usar o dinheiro do Estado para evangelizar o mundo. Isso aí. É a tentativa sempre de manipular a massa. Fecharam com o Collor, quando viu que ia dar ruim com o Collor, pularam fora do barco do Collor. Aí foram lá, ficaram lá rondando lá o Itamar Franco, depois tentaram colar lá com o Fernando Henrique Cardoso, porque até então o Lula era sempre o cara, o inimigo, o arqui-inimigo, porque era o quê? O anticomunismo. Exato. Mas eu lembro também, Raiz, que lá no ano de 2002, quando o Lula começou a aparecer que estava para ganhar, apareceu um deputado estadual de São Gonçalo, que também é um pastor evangélico, que agora não está mais como deputado, mas ele foi deputado durante muito tempo. Acho que chegou até a ser deputado federal, se eu não estou enganado. E ele começou a gravar CD e distribuir CD para Edno Fonseca. Eu ia falar o nome, mas ele falou. É ele mesmo. Junto com o Garotinho, Dobradinha. Isso. Eu tenho esse material guardado. Ele distribuiu esse CD. Ele distribuiu esse CD de graça para todo mundo. E quando você ouvia, a primeira coisa que falava nesse CD era que o Lula ia taxar as igrejas, o Lula ia fechar as igrejas, o Lula ia proibir culto a Deus, enfim, ia proibir tudo. O Lula era o diabo.
Aí, no final das contas, viram que não ia conseguir nada com o Fernando Henrique. Aí, o que ele fez? Corre com o Lula. Fecharam com o Lula. Fecharam com o Lula na eleição, fecharam com o Lula na reeleição. Garotinho Depois estava lá. Aí foi fazendo todo aquele emaranhado, né? Garotinho, depois do Garotinho, Sérgio Cabral. Eu queria fazer uma conexão. O que você falou. Você tem Fala a aí. figura do PL, que tem a Igreja Universal, que começa a estabelecer o seu projeto de poder político, que joga o José Alencar na chapa e vem a Universal de vice do Lula. E o que é o PL, Raiz? O PL é o resquício do Arena, que era o partido dos militares da ditadura militar. Exatamente. Então você vai vendo que vai sempre nessa. Eu não quero, mas ganhou, eu colo para sempre pegar alguma coisa. Assim, o que me deixa espantado não é a questão. De repente o povo que está nos assistindo aí, está vendo a gente falar, pode estar falando assim, mas vocês estão falando só disso, tal, dessa questão de repente, falar contra o governo. Não. A gente não fala disso agora, não. Está aqui o Reis que eu conheço, está aqui o Porcino que eu conheço. A gente falava contra Lula, a gente falava contra PT, a gente falava contra Dilma, até hoje a gente fala contra hoje. Sem problema nenhum. Eu fui um cara que eu fui totalmente contra a questão de Olimpíada, a questão de Copa do Mundo, que eu falei muitas das vezes que deveria construir outras coisas ao invés de ter tantos elefantes brancos que a gente está vendo até hoje aí, jogado por aí. Exato. A gente não fala isso de agora. Não, a gente está sempre batendo para querer justamente... Ainda tem um detalhe, né, que é interessante, que na época que eu, juntamente com vários setores do movimento negro, denunciávamos o projeto de segurança pública que foi ali que estabeleceu a ocupação dos territórios da Maré, lá do Borel, esse excesso de militarização da segurança pública, quando nós falávamos lá atrás, chamavam a gente de coxinha, de pelego, vocês estão dividindo o movimento. Então, assim, é para deixar bem enegrecido que o nosso compromisso é com a vida. E todo aquele projeto que se estabelecer contra a vida, nós vamos nos posicionar, entende? Justamente. Seja de que lado for. Porque, justamente, o evangelho é o quê? O evangelho é vida. A gente não vai fazer isso aí, deixando claro. A gente não vai fazer o papel de Ananias. Vamos fazer o papel de Jeremias. A gente votou, mas não vamos deixar de denunciar. Gente votando ou não votando, nós vamos estar para denunciar, porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é ser papel de Ananias, é ser o papel de Jeremias. É dizer quando vai bem, e quando dizer também que vai mal, porque está indo mal. Não é alinhar com a política, é alinhar com o céu. Eu quero lembrar a fala do profeta do século passado. O profeta do século passado chamado Martin Luther King. O que ele dizia? Que a igreja não é aliada do Estado. Ela não é senhora e nem serva do Estado, né? Mas antes a sua consciência e nunca a sua ferramenta. A igreja tem que ser desde do protestantismo medieval, vem trazendo a ideia de que a igreja tem que ser a consciência do Estado. Aí trazendo o profeta. E você vai vendo. Colocando isso. Não pode ser. Não é senhora, não é serva e nunca é instrumento. Sim. Mas aí que tá. Quando as pessoas veem a gente falar agora, as pessoas acabam isolando a gente, recortando a gente, Cassinho e Corsino, no agora. Isso aí. Já está na luta, velho. Ó, desde a época da campanha contra o voto de Cajado, junto com a Rede Fale, fazendo a denúncia dos dois lados, esquerda e direita, meu irmão, o povo não é massa de manobra. Não é. Mas sabe qual é? Isso é um gatilho, né, como os psicólogos chamam o chamado gatilho mental, para quê? Para que você não reflita. Então é colocado para a população, ela vai massificando essa ideia. Então, quando vem algo
que é contra aquilo que você pensa, ao invés de levar você a refletir, é colocar num gatilho mental para que você automaticamente traga um questionamento do tipo, onde é que você estava? E o PT? Oh, Jesus, que luta. Famoso gatilho mental. Ou seja, com isso ele entende que ele não precisa refletir sobre a situação atual. Porque ele foi doutrinado, essa é a palavra, por essa religião inconsciente, ou melhor, por essa religião virtual, que ele não pode refletir, mas ele tem que repetir, e aquilo que muitas igrejas fazem, felizmente. Que não é ensinar o evangelho, é repetir algumas práticas, né, os chavões, principalmente no mundo pentecostal, né, Mike? Os chavões pentecostais. Sim, e ainda mais nas eleições para governador do Garotinho, houve ali uma troca ali, que foi a questão do cheque cidadão. Um escândalo. A questão do cheque cidadão, que foi um escândalo, que teve muito desvio. Eu estive em igrejas onde houve desvio, foi um escândalo muito grande, e que eu lembro que na época só permitiram, justamente para fazer essa massa de colocar o cheque apenas em templos religiosos. Não poderia ser colocado em centros de umbanda, de candomblé, até tinha depois que fizeram uma força, mas era descomunal, era tipo 100 templos, 5 centros de centro espírita, entre aí centro espírita e candomblé e umbanda e essas coisas. Mas não tinha mais do que isso. Justamente mostrando que a todo momento essa manipulação da massa para querer facilitar para alguns pastores, para querer ter o apoio de alguns pastores. Ontem mesmo eu postei sobre isso, ontem eu estava falando que no ano 2000, lá 2001, teve um candidato a vereador que foi o que instalou aqui no Rio de Janeiro o dia de ontem como dia de Jorge, como feriado, que ele chegava lá com as suas guias, sentava, assistia o culto. O pastor da igreja, que adorava sempre expulsar, exorcizar alguém, nunca exorcizou aquele homem. Para mim, nunca fui também dessa coisa de querer ver todo mundo, querer botar a mão na cabeça dos outros, mas aquilo me espantava, porque um homem que gostava de fazer isso que todo mundo fazia com ele, por quê? E aí depois eu descobri que ele estava em campanha, aí o pastor levou ele para o púlpito, falou que ele era um homem de Deus, falou que ele era falou que ele era um homem de Deus, falou que ele era... No raio que ele dá o nome e sobrenome. Falou assim, e aí por quê? O homem, se ele ganhasse, ele fez um trato com o pastor. Para a igreja, eu sei que para a igreja ele cumpriu, que foi a questão das cestas básicas. Cumpriu, durante o mandato dele, deu lá as ajudas dele lá com cesta básica lá para a igreja lá, mas quer dizer, depois houve uma investigação e ele foi preso. E parece que estava envolvido pelo que foi constatado pela polícia e a condenação dele, que era envolvimento com milícia. Ou seja, com certeza, o pastor sabia de alguma coisa. Eu não sabia, porque eu era naquele momento, então, até naquele momento ali, eu era aquele momento que acreditava que ele era 100% crente. Então, eu estava naquela fase da inocência de igreja ainda. Mas você vai vendo que existe esse alinhamento, muitas das vezes, para uma questão de quê? Para tentar puxar o povo e fazer do povo número de votos. Não tratar as pessoas. É o curral eleitoral. Então, manipula-se pregação, manipula-se a mensagem do púlpito, manipula-se o que é que de fato está acontecendo no momento da eleição, o que quer que seja. Pô, foram falar, meu irmão, da mamadeira. Pô, é algo surreal. Surreal. E jogaram isso para onde? Para a igreja. Sim. Mesma mentira, né? Você entendendo? É fake news. É fake news. As pessoas têm que entender. Hoje, um
um companheiro aí da rede social postou lá, para os amigos aí que debate política, entende política, quem vocês indicariam que viesse trazer um governo de paz, justiça e liberdade? Aí eu falei, Jesus. Aí ele riu e falou assim, pô, cara, sabia que ia ver coisa boa aí. Eu falei, mas cara, o que você quer é Jesus. Não adianta ficar falando o que o fulano vai fazer, meu tudo vai fazer, senão não vai. Principalmente se tratando do Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil, esse negócio de... Primeiro que no Brasil não existe esquerda política. Isso daí é o fantasma de 64. Não existe. Não existe. Se você pegar de 79 para cá, conversar com pessoas que participaram do PCB, que foram do PCB, existem pessoas de esquerda. Agora, partidos políticos de esquerda que são realmente de esquerda, não tem. Pode ter um mais para lá e um pouquinho da direita, mas a esquerda mesmo, conforme a gente entende teoricamente como esquerda, não tem. Porque se tivesse, já teria feito já muita coisa aqui nessas ruas por aqui já, e que não faz. Então, quer dizer, o que acontece? Se inventa os mitos, baseia-se as histórias nas mentiras, pregam mensagens baseadas nas mentiras, espalham as mentiras e querem que depois Deus tenha a mão dele no meio dessa situação. Difícil, né? Bem complicado, né? Então, eu acho que, assim, né? Eu acho não. O cenário hoje, para nós, né, aponta muitas coisas, né? Primeiro, que tá difícil para muita gente descolar do que está posto aí, porque, assim, foi muita mentira. O que a gente viu hoje foi uma coisa tão triste, tão baixa, sabe? De uma pessoa que outrora era um herói, que era ovacionado e tal. Percebe-se nitidamente interesses, outros interesses, e o povo ali, sabe, refém de tudo isso. Pessoas sendo mobilizadas a darem seu sangue pela nação, pelo Brasil, e aí a gente vê que as lideranças em si estão pouco se lixando, se preocupando pelo poder. Né? Então, trocar o evangelho, o poder de servir, de ser igreja, pelo poder político. E o poder político está revelando que há antagonismo, porque o projeto de poder político que estabeleceu não vê o povo como prioridade, vê os seus interesses, vê a construção de efetividades. Né? Uma pessoa era vereadora, aí se torna deputada federal, aí assume um protagonismo de que eu sou o guardião do presidente para disputar a prefeitura do município do Rio de Janeiro, e, em nome disso, se alinha da forma mais perversa de negar a realidade, sabe? Eu vi um comentário que foi do pastor Antônio Carlos Costa, que ele fala que a igreja evangélica, depois disso tudo, ela vai ter que, primeiro, né, se arrepender, chorar e de reconstruir o que foi feito. Né? E hoje, o que está posto para nós hoje? Está posto para nós o retorno ao evangelho, o retorno ao cuidado das pessoas, o retorno a acolher as pessoas, palavra de esperança, mas sem negação da realidade, orientar para as pessoas ficarem em suas casas, orientarem as pessoas a não se colocarem na condição de exposição dessas pessoas, dizerem para essas pessoas que elas não estão deixando de adorar, de servir a Deus, porque elas estão em suas casas, sabe? De dizer que elas podem ser igreja, sim, em suas casas, e podem continuar orando, podem continuar cultuando ao Senhor, através de culto doméstico, de culto através da mediação da tecnologia, sabe? De falar, outro ponto que o nosso irmão falou, dos 3 pontos, né, da reflexão de Jeremias, estabelecer o seguinte, que não existe outro Deus, senão o Deus Criador dos céus e da terra, que se revelou, se materializou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo aquele que estabelecer, tentar impor algo que bata de frente com o Evangelho,
Aí eu uso as palavras de Paulo, que seja anátema. Que seja anátema, sabe? Foi negociado. Eu vi uma pregação de um irmão que ele falou que se escandalizou quando diziam, quando transformaram a palavra bandido bom, bandido morto em algo sagrado. E ele denuncia, ele diz, não, o nosso Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, que a gente possa retomar o evangelho, que a gente possa continuar com a nossa condição cidadã. Continuamos cidadãos, temos preocupação pelo país, mas que essa preocupação pelo país não se torne uma seita, não se torne uma idolatria, não se torne algo que te sequestra do amor de Deus, que te sequestra do evangelho, que te faz ter ódio das pessoas, que te faz você ficar de mal com as pessoas, que faz você ficar longe das pessoas. Isso que faz você ficar longe, faz você ficar de mal, faz você brigar, isso não é reino de Deus. Isso é seita. E assim como Jeremias, eu e você, todos nós, temos a responsabilidade de falar aquilo e continuar naquilo que o Senhor falou, né? Aquilo que o Senhor quer. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, nós continuamos na luta pela vida, e que ela seja plena, que não seja uma vantagem só dos cristãos, mas seja algo para todos e todas. Não só os homens e mulheres, né, a coroa da criação, mas o conjunto da criação, né, que se redimiu, foi redimida através de Cristo Jesus na cruz. Por que a gente está falando assim? Porque o espírito da Ananias está aí, através da fake news que você recebe no teu telefone, que vem com mentiras, que vem falando com dados falsos, que agora está nesse momento, disseminando mentiras sobre o Sérgio Moro, como disseminou mentiras sobre o Mandetta, como disseminou mentiras no processo eleitoral. Para defender quem? Para defender quem? O que me deixa impressionado é que as pessoas parecem que se esquecem do que é o evangelho, quem é o pai da mentira. As pessoas pregam, as pessoas leem, as pessoas falam para os seus filhos, olha, o diabo é o pai da mentira. Olha, se falar coisa errada, se falar mentira para a mamãe e para o papai, o diabo é o pai da... Faz, às vezes, um terror com o filho e não consegue entender que quando você fala uma mentira de alguém, você está atacando aquela pessoa. Você pode estar colocando ali em xeque a vida, a família, o estado psicológico daquela pessoa. Fala, Conselho. Então, a gente não pode desconsiderar a questão espiritual das coisas. De maneira nenhuma. Ainda mais nós. Não podemos desconsiderar demais. E você citou o apóstolo Paulo dizendo que desse século cegou o entendimento. Ou seja, é uma das artimanhas do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas, do diabo, dos seus demônios, seja for o que ele for utilizar, é sempre uma batalha na mente. E quando você falou isso, me veio à mente 2 Coríntios, capítulo 10, que vai dar uma direção para a gente de que maneira a gente pode combater isso, né? Ele diz, a partir do versículo 3, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com... Estou lendo a NVI agora. As armas com as quais lutamos... Até me perdi aqui. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí ele vai explicar que fortalezas são essas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. A gente tem que pensar e levar em consideração aquilo que todos nós estamos dizendo, que o Raiz colocou por último, que é a proposta aqui, de que Ananias ele teve a visão equivocada das circunstâncias. Ele preferiu ter um pensamento ou uma visão positiva
da história, levando em consideração a população, ao invés dele levar em consideração simplesmente a voz de Deus. Ele percebeu que seria o melhor para o povo, agradável aos ouvidos do povo, agradável à população, ouvir. E travou por cima? Mas é menor. Não sei, era bem menor do que isso. Ele preferiu ter esse argumento. E com isso, ele estava incentivando o povo a continuar na falsa segurança, né, do templo, a falsa segurança nos deuses. Ou seja, ao invés dele confrontar, como fizeram diversos profetas, e dizer para eles, olha, não é dessa forma, vocês estão quebrando a aliança. Vocês estão dizendo templo do Senhor, e utilizando o templo como amuleto. Vocês vêm aqui porque o culto, mas as reuniões de vocês, como diz o apóstolo Paulo, fazem mais mal do que bem. Porque quando vocês se reúnem para comer o seu próprio pão. Vocês se reúnem para comer o seu próprio pão. Não existe uma visão comunitária. Não existe uma consciência de comunidade. Você diz que você é patriota, mas na realidade o que você está defendendo é simplesmente o seu pensamento. Você quer sobrepor o seu argumento ao do outro. Você não tem uma visão de nação. Você, na realidade, tem uma visão pessoal que quer sobrepor as demais visões. Não tem uma visão comunitária de compartilhamento. Tanto é que no seu culto, aí, trazendo a ideia de Mamon como uma divindade, no seu culto, ao invés do seu trabalho ser um culto a Deus, verdadeiro, a Trindade, você quer utilizar o trabalho como culto a Mamon. E o sacrifício são as pessoas. Porque a sua fé está depositada no seu trabalho. A sua fé está depositada no mercado, a mão do mercado invisível. Então, a única solução para resolver o problema é ter fé em Mamon, porque Mamon que vai resolver o problema. Só que nós não somos de Mamon. Nós não fomos chamados por Mamon. Nós somos aqueles que temos a mente de Cristo. Nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro. E ele diz que nós seríamos reconhecidos pela maneira como nós vivíamos, da maneira como nós nos amássemos. E não a maneira como amamos Mamon. Que amor é esse que eu tenho pelo próximo, que eu chamo ele de vagabundo porque ele quer proteger a sua vida? Que amor é esse que eu tenho pelo próximo, que ao invés de querer preservar a vida dele, por causa da minha ideologia, onde é que está o meu tesouro? Onde é que está meu coração? A quem realmente eu estou amando? Sim. Por causa de uma ideologia, eu estou me cegando e colocando a minha vida e a vida dos outros em risco. E, na realidade, você sabe muito bem que você, na realidade, acredita. Você acredita nesse vírus. Tanto é que você não se expõe. Mas, por causa dessa ideologia, e muitos dos nossos irmãos, o que eles conseguiram foi uma comunidade, um alinhamento ideológico, porque o ser humano ele é gregário. Então, existe um alinhamento ideológico. E o problema é que a base desse alinhamento ideológico não é o amor. É ódio. É ódio. E a mentira. É ódio, a mentira, contra aquilo que se estabelece, como a ciência, por exemplo. Então a gente vai tentar negar a ciência. Por quê? Porque eu tenho uma escolaridade mais baixa, porque eu sempre fui menosprezado. E o que me deu realmente algum grau na sociedade foi na igreja, porque na igreja eu tenho um microfone, na igreja eu tenho um cargo, na igreja Então, é esse grupo que eu vou defender. Tendo a falsa compreensão de um dualismo, um falso dualismo entre ciência e fé. Oi? E quantos dentro da igreja não estão sofrendo por causa disso? Sim,
sofrendo por questões ideológicas, que ao invés de estar apenas indo para a igreja para encontrar um refúgio, um refrigério para a alma de uma semana, de um dia, ou de uma família, ou de uma casa conturbada, a pessoa vai para a igreja e não encontra uma luta ainda por questões ideológicas. Por exemplo, você está falando aí comunitário, deixando bem claro aqui que comunitário não é apenas do comunismo, mas o comunitário também é do compartilhar de Cristo. E isso é do Antigo Testamento, isso é do Novo Testamento, é o compartilhar. Porque a gente chegou numa situação, Raiz, que a gente tem que agora explicar o óbvio. Chegar para alguém e falar assim, se você chegar para alguém e falar assim, irmão, pô, você tem que amar esquerdopata, comunista. Que é isso, meu irmão? Jesus. Foi Jesus que ensinou isso. Fala, Cozinho. Então, o João capítulo 13, Jesus vai dizer para a gente, né, que meus filhinhos, 34, ele vai mudar o padrão no versículo 34 do capítulo, né, que o padrão era, eu vou fazer o outro como se eu estivesse fazendo a mim. Eu William, era o padrão. Então eu vou fazer o Raiz, vou fazer o Max, como se estivesse fazendo para mim. Ele falou que vai mudar, ele vai dar um outro mandamento. Ele vai mudar de padrão. Então um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então o padrão agora não sou eu, o padrão é ele. Isso aí. Ele é o padrão. Como eu vos amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Então, quando a Bíblia diz assim, Deus é amor, lá em 1 de João, capítulo 4, se eu não me engano, quando a Bíblia diz Deus é amor, não é uma definição de Deus, não é uma questão ontológica, né? Porque se eu defino, Deus não pode ser definido de maneira nenhuma. Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, não é uma questão ontológica de Deus, mas sim que a gente sabe que Deus é um título. Deus é um título. Tem gente que dá esse título a filho, tem gente que dá num sentido de nas ações, né? Não verbalizado. Mas tem gente que dá esse título a político, ao seu político de estimação, à sua ideologia, sim, ao seu líder. Sim. Né? Então, sim. Só que esse título só é devido à Trindade. Somente a Trindade pode ser chamada de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, não é uma questão ontológica, ou seja, uma definição de Deus, mas sim a maneira como a Trindade vive. Como é que a Trindade vive? Em amor. Só existe uma maneira de se viver, em amor. Então, o ser humano, a imagem de Deus, é o quê? É a comunidade. Porque a Trindade é a comunidade. Porque Deus é a comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade, Deus é uma família. Então, quando ele cria um ser à sua imagem e semelhança, ele vai criar o quê? Ele vai criar uma outra comunidade, ele vai criar outra família. Então, a visão divina nunca é individual, até porque um dos símiles, um dos sinônimos de indivíduo é diabo. Pode jogar no Google aí que você vai ver. Você pode jogar que você vai ver. Um dos sinônimos de indivíduo é diabo. A visão de Deus sempre foi comunitária, ou seja, sempre foi de família. Por isso que quando você ora, você não diz meu pai. Você diz Pai Nosso. Porque com isso Deus está dizendo que você não teve condições de escolher o seu pai. Então você também não pode escolher seu irmão. Por isso que a sua oração é Pai Nosso. Por isso que o pão é nosso. E os nossos irmãos aí ajudam a gente a dizer sempre que então você está dizendo que é a padaria de Deus. E o perdão é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso e o perdão é nosso. É sempre uma visão comunitária, é sempre uma visão... Gente, essa história de transformar o Evangelho de Jesus e dizer que isso é comunismo, isso quer dizer que você não lê a Bíblia. Isso aí. Você não lê a Bíblia. Isso aí. E é o que mais a gente se depara em rede social. Se você pegar um trecho do Evangelho, que quase poucas pessoas leem, poucas pessoas falam, poucas pessoas leem. Se você já pegar esse texto
jogar sem colocar referência nenhuma, se tiver pessoas envenenadas na alma, com questões ideológicas, principalmente de oposições da esquerda, quero dizer, oposição à esquerda, ela vai entrar e vai falar que você é um esquerdopata, que você é um comunista, que você é um socialismo. Aí o pior de tudo é que se você perguntar quais os livros você leu sobre as teorias, não, mas você é o gatilho. Porque tudo aquilo que foi ensinado durante já esses anos, principalmente de 2016 para cá, que tudo que é falado de amor e compartilhar é comunismo. Isso. Se compartilhar é amor, então se um político vai falar de alguma política pública em favor dos pobres, é comunismo. É comunismo. E aí o que me impressiona é que eu vejo pessoas são pessoas pobres, que lutam para matar outros pobres, sem perceber que elas estão também na mesma fila. Isso que é lamentável, justamente porque as lideranças que existem e que têm uma força de voz em cima deles negam a realidade dos fatos. Eu conversei isso aqui com o Brian na outra live, converso sempre isso, eu digo sempre isso. Tudo bem, a igreja não é para estar envolvida com política, legal, ponto, mas ela é. Então, a partir do princípio que ela seja, por que os pastores não apoiam coisas, não vou nem falar apoiar governos, leis e tudo que é aquilo que estabelece em favor do povo? Então, isso. E essa é a grande confusão. Essa é a grande confusão, porque assim, as pessoas não conseguem, não que elas não queiram, é porque elas são orientadas a fugir disso. Quando você fala de política, né, a gente está falando do termo clássico ali do grego, né, a ideia do bem comum. Sim. Bem comum, né? O que é o bem comum? Um hospital, o bem comum é uma escola, bem comum saneamento, bem comum é dignidade para que as pessoas possam comer. Isso é o bem comum. E que está na Constituição, né? Isso, está na Constituição. Isso é... E a luta por isso é política. A luta por isso é política. Agora, a representação que se dá através do voto, que nós chamamos de política representativa, é um outro segmento, que pessoas se organizam, se unem, se mobilizam para ter parte da representação lá dentro da estrutura executiva, legislativa. Então, são coisas completamente distintas. A igreja ela tem um chamado que se posiciona em relação ao bem comum. Sim, João 10,10 diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essas vidas são vidas de quem? Sabe? E o conjunto da criação, sim, ou seja, o bem-estar, a saúde, a dignidade. Deixa eu pegar o gancho, Gás. Pega o gancho. Aproveitando João 10, quando está escrito lá, e veio para matar, roubar e destruir, não é o diabo. É o obreiro que nega a realidade. Sim. Ele é o inimigo. É isso que João 10 está dizendo lá. Quando ladrão. Os líderes falam que quem? É o diabo. Mas o diabo é o próprio que está pegando isso. Porque ele nega a realidade. Sim. Ele fala, quem vem para roubar, matar e destruir. Jesus que fala, quem vem para matar, roubar e destruir? Ele fala, eu vim e sabe que nós vida e vida em abundância. Ou seja, quem vem para matar, roubar e destruir é o negador da realidade. É o falso obreiro, é o falso líder, é o falso profeta, conforme o William falou aqui sobre a questão da falsa segurança, falso profeta e o falso templo. São esses, continuais. E aí, qual é o grande desafio? Deixa eu aproveitar também o gancho. Então, completo.
Porque o gancho, depois eu finalizo. Porque o João 10 é a história do bom pastor, né? E ela está diretamente conectada com os acontecimentos que foram narrados lá no capítulo 9 de João. Sim, vocês lembram? Jesus está caminhando com seus discípulos, quando eles avistam um homem que, desde seu nascimento, era cego. Isso aí. Os discípulos assumem a teologia que era preponderante, né, em Israel, né? Que é a questão, exatamente, a teologia da causa e efeito. E o que eles vão fazer? Questionar Jesus. Se a cegueira daquele homem era consequência de algo que ele teria feito enquanto estava ainda no útero da mãe, ou como consequência de pecados dos pais deles, né? Então Jesus vai consertar o foco deles. A pergunta de vocês está equivocada. Né? Jesus vai dizer, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Né? Ou seja, Jesus está ensinando que o âmago da questão não é a procura pelo culpado, mas se colocar à disposição para ser o agente de Deus na resolução dos problemas. Imediatamente, né, com isso, aí Jesus, o que ele fez? Aquela história, cuspiu no chão, fez aquela mistura do barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos e mandou ele aonde? Lavar? No tanque de Siloé. O contexto dessa história, o que é? Era a festa dos tabernáculos, que era feita como bem parecido com o que acontece lá aí na terra do Raiz aí, né? Aquela lavagem lá Da escadaria lá? Da escadaria, exatamente. E eles faziam a mesma coisa em Israel. E onde é que eles iam buscar água? Lá no tanque de Siloé. Ou seja, e Siloé quer dizer enviado. Jesus enviou o cara cego para lá porque sabia que lá que estaria os líderes religiosos. E eles sempre ensinaram se o cara é cego de nascença, como a gente viu ali, como eu falei, a teologia comum era, o cara pecou, então o pai dele. Ou seja, Deus amaldiçoou. Desde quando ele nasceu, ele sempre ouviu o quê? Você é um amaldiçoado, cara. Deus amaldiçoou você. Ele sempre ouviu isso desde o seu nascimento. Sempre. Sempre ouviu aquilo ali. E agora ele vai, joga água e começa a enxergar. E aí começa aquela confusão. Pô, esse cara não era cego? Não era você que era mendigo? Você não era amaldiçoado por Deus? Como é que você está enxergando agora? Aí o que eles tinham que fazer? Era a ordem. Tinham que levar para a liderança religiosa. Porque um cara que era amaldiçoado por Deus deixou de ser. Então, a pergunta é, quem fez isso? Porque só o Messias podia fazer isso. E houve aquela discussão toda. E travou? Discutir. Oi? Não, travou um pouquinho. Sempre procurando o quê? O culpado. A gente sabe o final ali da história. Jesus vai chegar para ele se apresentar. E aí Jesus vai dizer para aquela... Jesus vai fazer usar aquela figura de linguagem, né, das questões, os cegos, aqueles que veem. E aí os fariseus vão dizer, o senhor está dizendo que nós somos cegos? A Jesus, não, já que vocês estão falando que vocês estão enxergando bem, então não tem meio termo para vocês. E aí Jesus vai utilizar a parábola do bom pastor. A parábola do bom pastor para dizer... Aí Jesus vai usar a parábola do bom pastor para mostrar que quem é o ladrão, quem são esses assassinos, é essa turma que negaram a realidade que aquela pessoa estava enxergando. Sim. Negaram o fato de aquela pessoa deixou de ser a escória da sociedade, que deixou de ser alguém que era amaldiçoado por Deus, ao invés de se alegrar com ele, porque ele deixou de ser, né? Ele deixou de ser amaldiçoado. Agora ele poderia ter uma vida. Eles poderiam tratar de forma... Agora que eles poderiam ter ele realmente podia ter uma vida. Porque antes ele era simplesmente o amaldiçoado. Agora não, agora ele pode ter vida. Só que ao invés disso, eles vão procurar o culpado. Eles vão tentar matar o sujeito. Eles vão fazer o quê? Trata ele de forma rude. Expulsa ele do templo. Expulsam ele do templo. Dizem, você, meu amigo, não tem lugar aqui para você, não. Você, aqui não é seu lugar, não. Você está dizendo que Jesus é o Messias? Não é o seu lugar. Mas vocês não estão vendo? É fato. É fato.
Jesus me curou. É fato. Não quero saber disso. Então, continuam negando a realidade. Continuam negando os fatos. Não têm um discernimento correto da situação. Eles são o quê? Os maus pastores, são os assalariados. Eles não se importam com a ovelha. Na realidade, eles se importam consigo mesmo. Porque quando vê um perigo, o que eles fazem? Foge. É isso aí. Então, eu não vou conseguir fazer o mesmo gancho que tu pegou do meu gancho, mas o gancho que eu queria continuar... eu queria continuar dizendo que, quando a gente fala do bem comum, nós estamos falando de dignidade para as pessoas, né? Certa vez eu ouvi uma jornalista falar que a agenda de justiça social era uma agenda esquerdista. E aí, como eu conheço alguns pastores e pastoras, eu vi lá o like dessa galera curtindo esse tipo de discurso. Irmão, vamos ver lá o Primeiro Testamento, a ideia de justiça social do povo hebreu. Está lá! O engraçado é que o Antigo Testamento só serve só para o dízimo. E ainda assim mal explicado, né, Varão? Sim, não. Sabe? Mal explicado. Porque, assim... Tem que ser princípio. Outra história. Não. Outra história. A gente vai fazer esse debate. Assim, o grande ponto que me assusta é a negação da vocação, né, da igreja, do pastor, do líder para o território, a visão mesquinha que a gente tem de achar que o rebanho que Deus nos confiou são só aqueles que estão ali durante a semana ouvindo a gente. Não é. Isso. Sabe? A vocação é servir a todo mundo, é acolher a todo mundo, é orar por todo mundo e que essas pessoas tenham dignidade. Então, não há condições de a gente colocar nas nossas agendas, né, esse tipo de lógica separatista, sabe, exclusivista, e não se preocupar com todas as vidas que são amadas por Deus. Povo de Deus, já são 11h15, hein? 11h15. Rapaz, estendemos a beça, hein? Vamos fazer um segundo round? Vamos marcar o segundo round dessa live aí, da Resistência? A gente marca o segundo round aí. Vamos marcar um segundo round. Deixa eu finalizar com os textos rapidinho aqui. Por favor. Varanda Resistência. Vai lá, Varanda. Corsino já estava... Com saudade do Corsino, né, Varão? Estava em São Paulo, estava com a elite paulista lá, não queria saber da Resistência, os pretos. Eu estava isolado, Deus sabe, você sabe. Não, você estava o Max viu, eu sei. Deus tem misericórdia. É saudade. Vamos lá. É saudade. Mas eu não sei nem que... Eu vou começar com Amós, cara. Pronto. Rapidinho. Ó, capítulo 5. Ai de vocês que fazem a justiça virar pó e arrastam a justiça na lama. Vocês percebem quem são? Vocês estão num cosmos cheio de constelação de estrelas criadas por Deus, um mundo que Deus acorda todas as manhãs e põe para dormir todas as noites. Deus pega a água com a mão no oceano e dá um golpe para a terra. O eterno Deus revelado faz tudo isso. E ele pode destruir tudo tão facilmente como criou. Ele pode transformar essa maravilha imensurável em devastação total. Sei bem, vocês odeiam esse tipo de conversa. A verdade nua e crua nunca é agradável, não é? Mas aqui está, sem minhas palavras. Vocês atropelam os pobres sem dó nem piedade e tiram o pão da boca deles. Por isso, nunca vão mudar para as casas luxuosas que vocês construíram. Vocês nunca vão beber o vinho dos vinhedos dispendiosos que plantaram. Conheça exatamente a extensão das suas violações, a enormidade dos seus pecados, e são de arrepiar. Vocês que tentam aparecer bons cidadãos, aceitam propinas à torta e à direita, e chutam os pobres quando estão por baixo. A justiça é uma causa perdida, o mal virou epidemia.
Cidadãos decentes levantam os braços em desespero. O protesto e a censura são inúteis. Um desperdício de oxigênio. Busquem o bem, não o mal, e vivam. Vocês falam do Eterno, o Senhor dos Exércitos de Anjos, como se ele fosse seu melhor amigo. Então, vivam de acordo com isso. E talvez isso venha a acontecer. Odeiem o mal e amem o bem. E ponham isso em prática à vista de todos. Talvez o Eterno, o Senhor dos Exércitos de Anjos, olhe para esse remanescente e tenha misericórdia dele. Agora, mais uma vez, a mensagem. Ai daqueles que anseiam pelo dia do julgamento do Eterno. Porque vocês iriam querer ver o Eterno e desejar a vinda dele. Quando o Eterno vier, só vou ler a Moisés, então fica tranquilo. Quando o Eterno vier, primeiro vem a notícia ruim, só depois a notícia boa. Primeiro vem um tempo ruim, não um tempo bom. Vejam, vai ser assim, um homem foge do leão, eu acho, seria cômico se não fosse trágico. O homem foge do leão e cai direto nos dentes do urso. A mulher vai para casa depois de um dia duro de trabalho e é estuprada pelo vizinho. Quando o Eterno vier, a realidade será dura. Nada de fantasia. Uma nuvem negra, sem borda prateada. Não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Profeta do campo. Chapa quente, hein? Será bravo. Irmãos, a nossa irmã Elane Lobato está dando papo de vigília. Irmã, vigia. Vigia. Vigia na vigília, irmão. Vigia na vigília, varô. Vai de vigília, não. Não, 2 pentecostais e um coração aquecido. Não, a gente até tropa. Não corro do fogo, não, varão. Caiu para dentro, mas. Vigiar. Um movimento aí, né? Eu e minha esposa, a gente está no movimento da quarentena, movimento Vem Varãozinho. E aí eu tô firme no propósito. Meu irmão. Tá certo. A criança vindo da crise, é isso. Resistência, Dizem que crise é crise, né? Então... Não, crise é criativa. Efraim deu-me fé que já até na minha função. Estou no movimento. Vamos marcar o segundo round? Vamos marcar. Deixa aqui o texto aqui, que esse texto aqui, acho que ele é muito forte por si só, não preciso nem falar nada. Só ler ele, bem conhecido, ainda mais para esse momento que a gente está vivendo. 2 Coríntios 13, versículo 8. Que diz, aqui a tradução aqui é Jerusalém, né? O único desviado que sou eu. Não, também a minha está ali intocada. A minha também está aí. Essa da Jerusalém eu acho interessante, porque geralmente está escrito: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nas outras traduções normais, né? A da Jerusalém está dizendo o seguinte: nada podemos contra a verdade, mas só temos poder em favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, mas só temos poder em favor da verdade. Ou seja, só tenho poder quando eu estou do lado da verdade. Pronto. Oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E as considerações finais? Então eu corroboro.
Segura aqui. Já que a gente começou... Se alguém que está assistindo lá e tiver alguma pergunta, pode mandar aí. Deixa eu só corroborar com você. Só para encerrar com Jeremias. Corroborar que você falou da verdade. Corroborar com Jeremias. Sim. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, 23:16. 23:16 ao 17. Não preste atenção aos sermões dos profetas. É tudo vento. Mentiras. Mentiras e mais mentiras. Eles estão inventando tudo. Nenhuma palavra do que dizem vem da minha parte. Eles pregam, vai dar tudo certo. Não está acontecendo nada, é mentira. Não tem vírus. A gente que não conhece, é gente que não conhece Deus. Pregam, nunca vai acontecer nada de mal a vocês. Esses profetas alguma vez quiseram se encontrar comigo, o eterno verdadeiro? Alguma vez se esforçaram para receber o que eu tenho a dizer? Alguma vez ouviram e depois puseram em prática a minha palavra? Assim disse o Senhor. Boa noite. Considerações finais aí, gente. Manda um abraço pro povo aí. Começa com você, Cassim. Vamos lá. Obrigado aí aos amigos aqui do meu perfil, que você hoje está dividido hoje três perfis hoje. Meus amigos que estão no meu perfil, está no perfil do Raj, está no perfil do Corsino. Obrigado aí por vocês terem vindo aí. A gente tentou começar um pouco mais tarde, porque a gente viu que o povo estava empolgado com o Jornal Nacional. Então a gente iniciou um pouco mais tarde, mas a gente agradece aí por vocês terem vindo aí. Vamos rolar aí um segundo round desse bate-papo aí. Com certeza vai ser algo aí bom demais para a nossa vida. Fechou? Fala aí, Raj. Então, gente, mais uma vez, né, gratidão a Deus pela vida de todos e todas. Dizer que foi muito legal a gente trocar essa ideia, tendo a palavra nos dando esse chão, dando essa sustentação para a gente poder continuar seguindo o diálogo. Essa é a proposta dos três aqui, é a partir da Bíblia, dialogar, fazer uma análise da realidade com o texto que é tão antigo, mas também é tão atual. Nos incluam em suas orações. Ore pelo pastor Max, ore pelo pastor Corsino, ore por mim também, juntamente com as nossas famílias, para que Deus continue nos fortalecendo, nos dando ânimo. São tempos difíceis, às vezes a vontade que a gente tem é de ficar caladinho ali, no nosso canto, mas Deus nos chamou para que nós pudéssemos verbalizar, né? Então, nós estamos verbalizando, falando aquilo que Deus colocou em nosso coração, que é a palavra dele, né? Estamos aqui falando a partir da palavra de Deus, então que Deus te abençoe e estamos juntos aí. Agora é contigo, Corsino. Maravilha. Quero agradecer a todos, deixar bem claro a minha preocupação, creio que nossa preocupação ela vai além da questão política. Ela é religiosa no sentido evangélico. A nossa preocupação é aquilo que está acontecendo. O evangelho está sendo jogado no lixo. Para mim, fica claro que foi uma ação demoníaca para que o evangelho realmente caia em descrédito. Porque, infelizmente, já começa a acontecer. Você hoje pregar o evangelho no Brasil é difícil. As pessoas não têm dado crédito, porque alinharam a figura do evangélico, não do evangelho, graças a Deus, mas, infelizmente, em muitas áreas, o evangelho também, com uma figura ideológica que as pessoas estão vendo e que, infelizmente, essa figura é nazifascista, muitas das vezes, e vem trazendo aí constrangimento para muitos dos nossos irmãos. Então, quero agradecer mesmo a você que ficou até agora. Espero que a gente tenha contribuído aí para o debate, para a reflexão dos irmãos e de todos aqueles que nos ouvem. E que Deus continue abençoando a vida de cada um, nos dando a direção. E a minha oração sempre vai ser para que Deus traga a luz diante das trevas do obscurantismo que nós estamos vivendo. E que continue assim. Faço minhas palavras do Raiz, continuo pedindo oração, porque é só desse jeito a gente consegue viver de forma íntegra, de forma em que o Espírito Santo possa conduzir todas as coisas. Obrigado, uma boa noite. Deus continue abençoando a sua vida. Abençoando a todos. Vamos fazer uma oração para encerrar? Sim.
Senhor Deus, nós te louvamos por tudo, Senhor, te agradecemos por essa noite, por esse período, por esse bate-papo, pela vida de todos esses, ó Senhor, que estão aí nos assistindo, que participaram conosco desse bate-papo. Deus, que tu venha nos guardar nesta noite, nos guardar, ó Deus, durante esses dias de pandemia. Senhor, que tu venhas, ó Deus, com o teu socorro, com a tua graça nessa noite. Senhor, que tu venha, ó Deus, ou no teu cessar, ou então iluminar algum cientista, Pai, para que possa, Senhor, ter a cura, para que possa ter alguma vacina que venha suspender esse mal. Pai, em nome de Jesus, toma, Pai eterno, esse mundo em tuas mãos. Guarda o teu povo, guarda todos. Só a tua mão, ó Deus, para segurar, Senhor, essas mortes, ó Pai, esses números, Senhor, que possam estar se elevando, meu Deus. Tem misericórdia. Só a tua mão para sustentar e para segurar, Senhor, todo esse mal. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos nessa noite que venha nos dar uma noite de paz, uma noite tranquila, e que no dia de amanhã, quando nós viemos abrir os nossos olhos e acordar, a tua mão esteja conosco, ó Deus, e um dia de vitória abençoada, com boas novas, ó Pai, chegue sobre nós. Em nome de Jesus, essa oração que te fazemos, Pai. Amém. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Povo de Deus, valeu. Fecha aí, valeu. Valeu. Beijo no coração. Beijo, gente. Vai ficar salvo lá na timeline e vou jogar lá para o canal lá do YouTube lá. Fechou? Valeu. Fechou. Valeu. Paz e bem. Tchau, tchau. Graça e paz a todos.